quê? Porque eram os profetas que transmitiam uma mensagem de Deus. Vamos ver isso na prática? Aqui em Deuteronômio vai mostrar o primeiro ponto. As pessoas encaravam o profeta de Deus como um representante direto do próprio Deus verdadeiro. O outro requisito para nós identificarmos um profeta está aqui em Deuteronômio, capítulo 13, versículos 1 a 4. Diz assim, ó: se surgir em seu meio um profeta ou alguém que faça predições por meio de sonhos, e ele lhe apresentar um sinal ou um prodígio, e o sinal ou prodígio sobre o qual ele lhe falou se cumprir, e ele disser, vamos seguir outros deuses, deuses que vocês não conhecem, e vamos segui-los. Não escutem as palavras desse profeta, ou daquele que faz predições por meio de sonhos, pois Jeová, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se amam a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. É a Jeová, seu Deus, que vocês devem seguir, e a ele devem temer. Devem guardar os seus mandamentos e escutar a sua voz, e a ele devem servir e se apegar. Mas aquele profeta, ou aquele que faz predições por meio de sonhos, deve ser morto, porque instigou rebelião contra Jeová, seu Deus, para desviar você do caminho em que Jeová, seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Então, aqui continua o versículo. Segundo ponto, o profeta ele deve falar exclusivamente em nome de Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Moisés falava em nome de Jeová, Abraão falava em nome de Jeová, Jesus falava em nome de Jeová, todos os profetas da Bíblia falavam em nome de Jeová. Caco Felipe fala em nome de Jeová, Deltamar? Não fala. Uma outra evidência aqui, ó, está em Deus. Ele, na verdade, né, como nós vimos no texto, o profeta ele tem que falar em nome de Jeová e promover a adoração verdadeira a Jeová, não a outros deuses. Até gostaria que você nos mostrasse, não sei se você já chegou a responder essa pergunta, mas qual é o Deus do Caco Felipe? É a Trindade? É um Deus africano? Ou é a Jeová? Ou ele adora Jesus igual os cristãos a quem você critica? Fica aí uma pergunta para você responder. Qual é o Deus que Caco Felipe prega, ensina, motiva as pessoas a conhecer e divulga, uma vez que ele se diz profeta? Uma outra base bíblica para nós mostrarmos aqui quais são, o terceiro ponto, né? É Deuteronômio 18, 20 e 22. Rapidamente diz assim: se um profeta presunçosamente falar em meu nome, alguma palavra que eu não lhe mandei falar, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Pronto. O que nós devemos saber é, o profeta verdadeiro fala em nome de Jeová. Então, Deltamar, nós vimos aqui, olha, que as credenciais do profeta verdadeiro o profeta verdadeiro falaria em nome de Jeová, as coisas que ele predissesse ocorreriam, né, aconteceriam, e o seu profetizar tinha de promover a adoração verdadeira, estando em harmonia com a palavra e os mandamentos revelados de Deus. E o quarto ponto teria que ser reconhecido como um representante direto do Deus verdadeiro pelas pessoas. Se o Caco Felipe não está enquadrado nessas quatro credenciais bíblicas, obviamente, ele é um falso profeta. E nós não devemos segui-lo, uma vez que nós já temos um profeta maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, irmão Deltamar. 5 minutos para a sua réplica, fique à vontade. Ok, muito obrigado. Então, todos ouviram a resposta do seu Adriano Cruz, né? Mas, primeiramente, senhor Adriano, antes de um profeta vir para mostrar que é um vidente, antes de um profeta vir para dar profecias, para fazer milagres, antes de um profeta vir para fazer isto e aquilo, primeiramente, as evidências de que ele é um verdadeiro profeta, é ele dizer quando Deus o chamou. Ele tem que mostrar à humanidade quando foi que Deus o chamou. É o que todos os profetas da Bíblia, senhor Adriano,
do Antigo e do Novo Testamento fizeram. Quando Moisés chegou lá no Egito, senhor Adriano, o Moisés não foi mostrar que era um vidente. E nós sabemos que todo profeta mensageiro é um vidente, porque ele conversa com Deus. Sim, todo profeta tem acesso a Deus. Todo profeta é um vidente. Mas quando Moisés chegou no Egito, ele não foi mostrar que era um vidente. O Moisés não foi mostrar o quanto ele sabia da Bíblia. Mas o Moisés foi mostrar o seu chamado. Estava eu, pastorei nas ovelhas do meu sogro Jetro, quando um anjo me apareceu. Aí está o chamado, senhor Adriano. A primeira coisa que um profeta deve dizer é quando Deus o chamou. Segundo, ele deve dizer a sua comissão. O que ele vai fazer sobre a terra? Moisés não chegou lá para dizer, estou aqui para dizer a vocês que vamos construir uma arca e vamos descer o rio Nilo até chegar no Mar Vermelho e depois atravessar pelo Jordão. Ele não poderia pregar a mensagem de Noé. Ele não poderia pregar a mensagem de Enoque. Moisés não estava lá para repetir Bíblia, ser um repetidor de Bíblia, recitador de Bíblia. Mas Moisés diz, o Senhor Deus me apareceu e disse-me para mim vir aqui, libertar o seu povo da escravidão do Egito. A comissão de Moisés, libertar o povo. Depois, Moisés tinha que mostrar que ele era um verdadeiro profeta. E ele escreveu 5 livros, que era a sua mensagem, que Jeová deu-lhe lá no deserto. 5 livros, senhor Adriano. Eu quero saber, senhor Adriano, cadê o profeta de Deus hoje na terra? Já que não é Cacô Filipe, mostre-me o profeta de Deus, que tem chamado, que tem comissão e tem a sua mensagem. E aí vamos analisar a sua mensagem. Porque eu sei que existem falsos profetas de Mateus 24, 24. Eles têm também chamamento, têm comissão e têm mensagem. Mas quando vai ver a sua mensagem, vê-se que era um falso profeta. Por exemplo, Joseph Smith era um profeta. Sim, ele tinha chamado, ele tinha comissão e ele tinha mensagem, mas a sua mensagem era falsa. Ele era profeta mensageiro na forma, mas a sua mensagem era falsa. Charles Russell, dos Testemunhos de Jeová, era um profeta na forma. Tinha chamado, tinha comissão e tinha mensagem, mas a sua mensagem era falsa. Tem que se analisar a mensagem do profeta. O senhor foi falar de ser evidente, e falar de outras coisas. Não, senhor. Um profeta vai dizer, Deus Todo-Poderoso, Jeová me apareceu e me enviou para fazer isso sobre a terra. E o meu ministério está contido na Bíblia. E hoje eu trago-vos uma nova mensagem. E ele vai escrever o seu livro. Não é Torre de Vigília, composta por teólogos, que vai escrever o livro de Deus para aquela geração, senhor Adriano. Não é. Deus, ele mesmo é quem escolhe. Eu vou perguntar para o senhor. O senhor pode responder depois. Se o senhor Adriano, se o senhor é um testemunho de Jeová desde criança, se os seus pais são testemunhas de Jeová. E eu gostaria de fazer uma outra pergunta. O senhor pode responder se quiser. Não é obrigado. Quem é o escravo fiel e secreto das testemunhas de Jeová? O senhor pode nos dizer o seu nome? E se ele é um profeta, pode nos dizer o seu chamado e a sua comissão e a sua mensagem que todos os verdadeiros profetas tiveram e Cacô Filipe tem sobre a terra? Mas vamos lá. Quando o senhor fala que Cacô Filipe não é o vidente, eu pergunto, você já leu o livro do profeta Cacô Filipe? Eu penso que nunca leu. Se tivesse lido, não viria aqui para dizer que Cacô Filipe não é um vidente. O profeta Cacô Filipe pode estar diante de uma pessoa, e uma pessoa diz, profeta, vou lhe contar o meu sonho. E a pessoa começa a contar o sonho para ele. E o profeta pode dizer, irmão, irmã, pare, deixe que eu termino de contar o seu sonho. E você sonhou isso, e você sonhou aquilo, e depois você viu isso e aquilo. O que é isso, senhor Adriano? É sinal de um vidente. O profeta Cacô Filipe pode fazer isso, como Samuel, como Eliseu, como Jesus, como Ilhabrana, como todos os profetas da Bíblia. Todos os profetas são videntes. Agora, isso não faz de um profeta verdadeiro, porque o Valdemiro e todos esses feiticeiros de igreja também são videntes. A avó Diná também é vidente. Há muitos charlatões que são videntes. Não é porque alguém é vidente que é um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, Deus o escolhe, Deus o chama, Deus o comissiona e Deus dá a ele uma mensagem. E a mensagem de Deus hoje para a humanidade está contida no livro do profeta Cacô Filipe. Você disse outras coisas que não vai dar tempo de eu responder, mas vou responder depois. Gente. Vamos agora para a segunda pergunta do Adriano, desse segundo bloco. 3 minutos na tela. Fique à vontade, Adriano. Como nós vimos, Beltamar, Sim.
você não tem bases bíblicas para se dizer um apóstolo. Nós vimos Sim. que um profeta verdadeiro Eu penso Tem que já que que ver nós, o eu penso, apóstolo. deixa eu dar minha opinião. Eu penso que já que nós estamos ao vivo, nós continua daqui. E o debate que está lá no YouTube não deve ser deletado, né? E no dia 26 nós pode fazer um novo debate. perfeitamente. Podemos dividir o debate aí em duas ocasiões, né? Uma hoje e uma no dia 26. Vamos lá, então, pessoal. É a segunda pergunta do Adriano. Fique à vontade, 3 minutos na tela. Mas podemos continuar aqui? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, nós vimos aqui que não há bases bíblicas para assim dizer que o Deutamai é um apóstolo, até porque os apóstolos, eles eram apóstolos de Jesus Cristo, não de um profeta. Então já fica aí esse argumento para que você possa tentar refutar, né? Vimos 4 razões bíblicas que provam quem é um verdadeiro profeta e quem é falso. Recapitulando, ele é encarado como um representante de Deus. Falar com um profeta é o mesmo que falar com o Deus verdadeiro. A segunda razão foi, ele tem que falar em nome de Jeová. Então, aquilo que ele transmite não é dele, não são suas opiniões, mas aquilo que Jeová mandou que ele falasse. Por exemplo, Jonas. Jonas não foi expressar sua opinião pessoal em relação aos ninivitas. Ele foi expressar aquilo que Jeová mandou que ele falasse. Assim também como todos os outros, né, que eram profetas mensageiros, eles transmitiam não a sua opinião pessoal, mas aquilo que Jeová mandou que eles fizessem, que eles falassem. A outra evidência de que quem é um verdadeiro profeta ou não é as suas profecias, elas se cumprem de acordo com a vontade de Jeová. No caso citado, Jonas, a profecia dele não se cumpriu, mas foi porque Jeová mudou de ponto de vista em relação a isso, em relação ao julgamento de Nínive. E um quarto ponto, ele promove a adoração verdadeira. A minha pergunta, ela se baseia nesse quarto ponto. Quem é o Deus de Cacô Filipe? A quem ele adora? Essa é a minha pergunta. Para Cacô Filipe, seus seguidores, seus discípulos, quem é o Deus verdadeiro? Essa é a pergunta. Ok, entendeu a pergunta, apóstolo Deutamar? Sim, eu entendi a pergunta. Eu entendi a pergunta. Eu quero fazer uma pergunta direta ao senhor Rodrigo. Ele pode me responder de forma direta, para nós ganharmos tempo. Senhor Rodrigo, não, senhor Adriano Cruz, perdoe-me. Senhor Adriano Cruz, você diz aí que os apóstolos eram apóstolos de Jesus Cristo. Você pode nos confirmar quantos apóstolos de Jesus Cristo ele tinha? Quantos eram os apóstolos de Jesus Cristo, senhor Adriano Cruz? Eu não ouvi. 12. Está bem. 12. Eu lhe pergunto, se Jesus tinha 12 apóstolos e depois eles estabeleceram Matias como apóstolos, eu pergunto ao senhor, Matias é um 13º apóstolo? Não, ele entrou no lugar de Judas. E ele era apóstolo de Jesus? Ele era apóstolo de Jesus, assim como todos os outros 11. Ele entrou no lugar de Judas. Ele não era apóstolo de Jesus, 12. senhor Adriano, porque Jesus já não estava mais lá. Não foi nem Jesus quem o estabeleceu. Agora eu lhe pergunto, quanto a Barnabé? Barnabé era apóstolo de Jesus? Sim. Como que Barnabé era apóstolo de Jesus se Jesus não estabeleceu, senhor Adriano? Atos 14 diz que Barnabé era um apóstolo. Agora veja, você disse que os apóstolos de Jesus eram 12. Agora, aí está o Matias, já dá o 13º.
E aí está o Barnabé, de acordo com Atos 14, 14, já dá o 14º. E aí está Paulo, dá o 15º. E aí, também em Romanos, fala de Andrônico e Júnior, aí já são do 17º apóstolo. O senhor disse que os apóstolos eram apóstolos de Jesus, e você disse que era 12. Como que o senhor explica esses outros 5 apóstolos, senhor Adriano? Eles eram apóstolos de Jesus também? Sim ou não? Primeiramente, não, só responda sim ou não. sim. Eles eram apóstolos de Jesus ou não? Sim, eram. Então Jesus não teve só 12, senhor Adriano. O senhor disse 12. Aqui eu citei, deu 17. Então Jesus não teve só 12. Ele teve 17, então. Mas vamos lá, o senhor disse aí algumas coisas, né? Os profetas dizem o que Jeová lhes manda dizer. Está certo. Mas será que os profetas vão repetir a Bíblia? É a Bíblia que Jeová manda os seus profetas pregar? Vai lá, meu profeta, prega de novo o livro de Noé, prega de novo os livros de Moisés. Vai lá, meu profeta, prega de novo lá as cartas de Paulo. Vai lá, prega de novo, repete de novo os 4 evangelhos de Jesus de Nazaré. Senhor Adriano, os profetas pregam aquilo que Deus lhe diz, não é o que está na Bíblia, é aquilo que Deus lhe diz. Porque Jesus disse lá em Mateus capítulo 4, que o homem viverá de toda a palavra que sai, não da palavra que saiu. A Bíblia, senhor Adriano, são as palavras que saíram da boca de Deus. O que Noé fez, o que Noé disse, o que Deus disse a Moisés, aquilo é o que saiu da boca de Deus. Os livros de Moisés, o que saiu da boca de Deus. Os livros de Isaías, de Jeremias, de Abacuque, Sofonias, Oséias, Daniel. Os livros dos profetas do Antigo Testamento é o que saiu da boca de Deus. Os 27 livros do Novo Testamento é o que saiu da boca de Deus. Mas Jesus disse, o homem vive, não é do que saiu, o homem vive do que sai. Lá tinha um profeta vivo chamado Jesus. Depois tinha um profeta vivo chamado Pedro. Depois tinha um profeta vivo chamado Paulo. Depois tinha um profeta vivo chamado Irineu de Lyon, Columba, John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, Calvino. Sempre Deus teve um profeta vivo, senhor Adriano, porque Deus é o Deus dos espíritos dos profetas. Ele revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Os profetas dizem, pregam o que Deus manda dizer. Mas não é Bíblia, senhor Adriano. É o que Deus lhe diz no presente para eles pregar sobre a terra. Agora o senhor pergunta, qual é o Deus do profeta Cacoflipe? É Jeová. O Deus do profeta Cacoflipe é Jeová, porque o Jeová do Antigo Testamento, a qual você acredita que é um Deus maior e um Deus menor, é Jesus Cristo do Novo Testamento. O Jeová do Antigo Testamento é Jesus Cristo do Novo Testamento. Este é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, é o Deus do profeta Cacoflipe. E eu estou de acordo. Os profetas são os representantes de Deus na terra. Vou além disso, para dizer que os profetas são deuses na terra. De acordo com o Salmo 82 e João 10, 34, diz que os profetas são deuses. E Deus estabeleceu Moisés como um Deus sobre toda a terra do Egito. Vou além para dizer que os profetas são a manifestação de Deus na terra. E crer em um profeta é crer em Deus. Acreditar em um profeta é acreditar em Deus. Seguir um profeta é seguir Deus. Mas rejeitar o profeta, senhor Adriano, você rejeitar Cacoflipe, você está rejeitando Jesus Cristo, quem o enviou, de acordo com Mateus 23, versículo 34 e versículo 35. Adrianinho, agora é a sua vez de trazer a sua réplica. 5 minutos, você fica à vontade. Não está aparecendo você, tá? Eu tenho que sair e entrar novamente, viu? Deu uma travada aqui no meu celular. Ah, tá. Mas deu para você entender a pergunta dele? Assim, eu estou ouvindo, tem áudio para mim, só não tem a imagem. Ah, ok. Ah, entendi. Eu vou sair novamente. Então, Deltamar, acho que você errou na contagem, porque Judas ele não é mais apóstolo de Jesus Cristo, né? Ele era sim, Jesus só escolheu 12. Agora, o Judas sai, ficou 11. É tão verdade, olha, que em Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz assim, Mateus 28, versículo 16. No entanto, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia indicado. Aqui, obviamente, eram os 11 apóstolos, né, que posteriormente seriam apóstolos de Jesus Cristo.
E aí sai Judas, entra Matias, completa os 12. Agora, Paulo e Barnabé foram outros que foram designados apóstolos, não diretamente por Jesus Cristo. A palavra apóstolo significa enviado. Então, os enviados especiais de Jesus Cristo eram esses a quem foram designados. Tá? E depois disso, morreu. Não existe mais apóstolos em nossos dias. Até porque você não é um enviado, um designado diretamente por Jesus Cristo. Como você mesmo falou, você é designado por Filipe. E Capo Filipe não substitui Jesus Cristo. Agora, eu fiz uma pergunta para você. Qual é o Deus de Capo Filipe? Você disse que é Jeová. É interessante que eu assisti hoje vários vídeos do Caco Filipe, e você acredita que eu não ouvi ele ensinando absolutamente nada sobre Jeová? Nada. A minha pergunta que eu tenho para você fazer aqui, um tete a tete. Responda para mim, por gentileza, apóstolo Deltamar. Você acredita que nós estamos vivendo nos últimos dias? Sim ou não? Sim. Desde o tempo de Jesus já são os últimos dias. E você acha que hoje Deus, Jeová, Deus Todo-Poderoso, ele está falando por meio de Caco Filipe? Sim ou não? Sim. Hoje Deus só fala por meio de Caco Filipe. Ok. Vamos ver se a Bíblia concorda com isso. Hebreus capítulo 1, versículo 2, 1 e 2 diz assim: há muito tempo, ou seja, antigamente, Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, em muitas ocasiões e de muitos modos. Então, nos tempos mais antigos, quando isso foi escrito, Jeová falava por meio de quem? Dos profetas. Isso é verdade, nós concordamos com isso. Você também. Agora, no fim desses dias, Ele, Deus, nos falou por meio de ou melhor, por meio de um filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o sistema de coisas. Então a Bíblia não concorda com a sua afirmação. Você disse em alto e bom som que hoje Deus ele só fala exclusivamente por meio de Caco Filipe. Agora a Bíblia diz exatamente o oposto. Diz que Jeová, Deus, ele fala nos últimos dias por meio do seu filho. Como? Você vai dizer assim, mas Jesus Cristo não está na Terra hoje. Um livro onde fala muito sobre Jesus Cristo. Nós podemos ouvir a voz de Jesus Cristo lendo aquilo que ele falou lá no passado, que, por meio de Deus, os profetas registraram na Bíblia. Os escritores inspirados, que foram movidos por Espírito Santo, escreveram sobre Jesus Cristo. E lembra que você mesmo comparou a Bíblia com um retrovisor, onde nós podemos ir para frente, olhando para trás, analisando os atos de Deus. É assim que nós fazemos. O que está na nossa frente? Jeová Deus. Como nós podemos chegar até Ele? Olhando para trás. Ou seja, estudando aquilo que Cristo falou, fez e ensinou, para que assim nós podemos chegar ao Deus verdadeiro. É Jesus Cristo que é o caminho. Nesse caminho, não tem uma mão dupla, onde uma é Jesus e a outra é Caco Filipe. Também não existe uma mão única, onde era Jesus e a partir de um momento passa a ser Caco Filipe. A Bíblia não sustenta isso. E como você viu claramente a refutação que a Bíblia deu para o seu argumento, vou até repetir novamente para que você possa gravar. Agora, no fim desses dias, Deus nos falou por meio de um filho. Você concorda que nós estamos vivendo nos últimos dias? Segundo Timóteo 3, 1 ao 5, ali o apóstolo Paulo tinha um dom de profecia, fez aquela profecia inspirada por Deus. E ele disse que nós já estamos vivendo nos últimos dias. E neste período que estamos vivendo nos últimos dias, qual é o meio de comunicação principal de Jeová? Jesus Cristo, não Caco Filipe. Amém. Agora, cadê o pastor Elton? Temos os avisos, Elton. Ou nós podemos prosseguir para o terceiro bloco? Vamos cancelar, vocês estão me ouvindo?
Sim. Vamos cancelar essa live. Tá muito ruim, gente. Eu vou. E todos ficam na paz do Senhor Jesus. Apóstolo, pode se despedir da gente? Ok, muito obrigado. É uma pena que tivemos muitos problemas, é uma pena que parte do debate não foi gravado. Eu agradeço pela oportunidade, e se o Senhor Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, nos permitir, nos dê a graça de chegar no dia 26, nós estaremos aqui, sim, para um segundo debate com o senhor Adriano Cruz. Sim, Adriano? Sim. Então, eu lamento muito, né, pelo fato de a gente não ter conseguido transmitir bem aí esse debate. Acontecem problemas técnicos, não é culpa do Elton. E aqui nós já convidamos as pessoas que assistiram até agora. Nós vamos ter uma segunda parte desse debate com 3 blocos ou 20 minutos cada um, não sei, vamos decidir aí. Mas se você assistiu esse debate e estava gostando, não se preocupe, vai ter um outro debate no dia 26. Nós vamos trazer novos argumentos, né? E vamos ver aí o que a Bíblia realmente ensina sobre esse assunto. Eutamar, estava sendo muito bom debater contigo. Nós vamos debater novamente no dia 26.